Bom ter você de volta, bom estar de volta aqui com você. Na aula anterior, eu fiz uma pequena introdução a respeito dos métodos de datação. Foi só algumas ideias básicas. Agora eu gostaria de começar a desenvolver essas ideias. Para tanto, eu vou precisar usar um pouquinho de terminologia para a gente entender. Então, é importante a gente ter uma noção dessa terminologia. Então, quero dar para você um pouquinho de terminologia. É importante a gente saber, porque quando muitas vezes nós ouvimos esses termos, nós ficamos muitas vezes sem saber exatamente o que isso significa. Então eu quero passar para você o significado desses termos para a gente poder tratar de uma forma bem específica. Eu queria começar dizendo o seguinte, que várias áreas da ciência moderna têm sido utilizadas para o desenvolvimento de métodos, os métodos radiométricos, que possam oferecer idades absolutas às rochas e aos fósseis. Você ouviu bem, são várias áreas da ciência. Então é um agrupamento de conhecimento que ao longo desses anos todos, têm sido acumulados e colocados juntos para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor e tentar, de uma forma específica ou de uma forma talvez generalizada também, a dar uma certa idade a uma rocha, a um sedimento ou até mesmo a um fóssil. Então tem muita coisa para a gente tratar a respeito disso. Principalmente, tem um conceito que nós já falamos a respeito e já tratamos disso, essa ideia da estratigrafia. Vocês estão vendo aí várias camadas específicas e segundo a ideia básica, que é o que eu mencionei na aula anterior, na nossa introdução, acreditava-se e ainda acredita-se que essas camadas teriam surgido lentamente, gradativamente ao longo do tempo. Percebe? Cada uma dessas camadas teria passado por um processo de sedimentação, ou seja, água trazendo sedimentos, esses sedimentos sendo depositados e depois desse depósito feito existem os processos físico-químicos, ou seja, vai secar, a parte química vai entrar em ação e vai haver esse endurecimento até que a rocha se forme. E no meio dessa lama, antes da rocha ter se formado, haviam animais, plantas, ou seja, organismos que estavam vivos, agora estão mortos no meio de tudo isso. E quando ocorre essa solidificação, literalmente a gente tem o fóssil, que é o que nós vimos no módulo anterior. Já falamos que fossilização tem que ser um processo rápido devido à rápida decomposição e tudo mais. Mas a ideia que eu quero tratar agora, voltando aqui, são a ideia dessas camadas. Percebe? Ou seja, como seria possível dar idades a cada uma dessas camadas de rochas? O que cada rocha possui que nos daria condição de dizer essa camada de rocha possui tantos anos, essa outra camada mais embaixo possui tantos anos e assim por diante. Haveria uma maneira de tratar disso? Qual área da ciência praticamente cuida disso? Então, vamos começar com a nossa terminologia. A primeira área que eu queria tratar com vocês é a geocronologia. Essa é a área da ciência que determina a idade das rochas, dos fósseis, dos sedimentos, usando assinaturas inerentes às próprias rochas. O que significa isso? A geocronologia procura pegar informação que a própria rocha possui. Por exemplo, quais são os elementos químicos que formam essa rocha? Que tipo de elementos químicos? Qual a quantidade de elementos químicos? Existem elementos químicos que sejam radioativos, que fazem parte dessa rocha? Se existem elementos químicos radioativos, será que os elementos produzidos pelo decaimento desses elementos radioativos, ou seja, os elementos filhos, será que existe uma proporção? Daria para a gente, por essa proporção, ter uma noção há quanto tempo esse processo está acontecendo? Percebe? Essas são aquilo que nós chamamos de assinaturas inerentes. São coisas específicas que a rocha tem. Então essa é uma área assim, fascinante, bem em cima dessa área aqui que nós vamos gastar a maior parte desse próximo módulo. Tanto é que eu coloquei só essa introdução rápida para você ter uma noção dela. Eu vou pegar outras duas áreas que baseiam-se nessa área da geocronologia para fazer
dar a idade aos fósseis, colocá-los numa ordem específica, uma ordem cronológica e assim por diante. Tá? A segunda área que eu gostaria de tratar com vocês, que faz parte dessas terminologias que nós precisamos conhecer um pouco, está relacionado com a bioestratigrafia. A bioestratigrafia é o ramo ou a parte da estratigrafia, que é uma parte da ciência, que se concentra em correlacionar e atribuir idades relativas de estratos rochosos usando os agrupamentos de fósseis contidos neles. Rapaz, agora a coisa ficou um pouquinho mais interessante. Como é que é o negócio? A bioestratigrafia, ela procura pegar o material biológico encontrado nas rochas e daí tentar fazer uma certa conexão. Por exemplo, você pega aqui no Brasil, a gente começa a cavar, e você encontra algumas rochas, e de repente nessas rochas você encontra um tipo específico, vamos pegar algo que seja simples, mas você encontra um fóssil de samambaia. Tá? Então está ali bem definido as folhas da samambaia, tudo certinho. Daí de repente você está lendo uma reportagem, um negócio assim, e um pesquisador lá na China cavou, encontrou uma rocha, adivinha o quê? Naquela rocha ele encontrou também um fóssil de samambaia. E você olha as folhas da samambaia ali e você fala, nossa, são idênticas às folhas da samambaia que eu descobri, obviamente as folhas fossilizadas. São exatamente iguais. A fossilização, ou seja, esse organismo fossilizado, esses organismos fossilizados são praticamente iguais. Que coisa! Só que um está no Brasil, outro está na China. Mas como é que pode isso? Será que a rocha é a mesma? Será que, percebe? Essa é a ideia que a bioestratigrafia trabalha. Um aspecto muito importante da bioestratigrafia é o seguinte, que o objetivo principal da bioestratigrafia é a correlação, demonstrando que um determinado horizonte em uma seção geológica representa o mesmo período de tempo que outro horizonte em uma seção diferente. Quando a gente fala dessa questão de um determinado horizonte, significa uma certa linha onde você encontra um tipo específico de fóssil, que você vai encontrar esse tipo específico de fóssil também numa outra região, numa mesma linha. Ou seja, isso aí é muito importante para a gente entender o raciocínio por trás. Percebe? De novo, olha a ideia principal, o objetivo principal da bioestratigrafia é a correlação. Procurar demonstrar que um determinado fóssil aqui, um determinado fóssil lá, eles estão conectados, nem sempre estando na mesma rocha. Isso é bem interessante. E a gente vai precisar trabalhar um pouquinho disso. Deixa eu continuar dando um pouquinho mais, porque tem muita informação a respeito disso, da bioestratigrafia, que é importante. Mais uma informação, além dos fósseis dentro dos estratos, por que eles são úteis em termos dos sedimentos, determinar esse tipo de coisa. Deixa eu colocar mais uma. Por exemplo, uma seção, agora eu quero dar um exemplo prático para você entender isso. Por exemplo, uma seção pode ter sido composta por argilas e margas. No caso, margas é um material rico em minerais carbonáticos, argilas e lama, enquanto outra teria sido encontrada no calcário branco, vamos dizer assim. Tá? Ou seja, lembra que eu acabei de dizer? São praticamente dois fósseis, dois fósseis do mesmo organismo vivo, encontrados em rochas diferentes. No entanto, embora as rochas sejam diferentes, eles devem fazer parte do mesmo período. Deixa eu dar um exemplo prático mostrando para você, dentro da área dessa bioestratigrafia, dois fósseis. Vocês estão vendo o fóssil de uma amonite. Tá? Do lado esquerdo, você está vendo o fóssil em argila. E do lado direito, em calcário branco. Está logo ali no meio. Se você não conseguiu ver direitinho, tem várias delas, inclusive. Percebe? É o mesmo organismo, exatamente o mesmo organismo, mas em rochas diferentes. Essa parte que a bioestratigrafia procura trabalhar para poder mostrar de uma forma bem específica que, embora sejam rochas diferentes, o período tem que ter sido o mesmo.
Percebe que até aí os criacionistas e os naturalistas concordam. As pessoas falam, mas então onde vocês discordam? Nós discordamos na idade que é dada para essas duas rochas. É nisso que nós discordamos. Mas que esses organismos vivos, sem dúvida, fazem parte do mesmo período? Sim. Não somente esses, mas nós vamos ver praticamente todos os demais. Então é bem legal a gente poder tratar. Então um pouquinho a respeito da bioestratigrafia. Qual a função principal da bioestratigrafia? Correlação. Procurar mostrar que esse fóssil encontrado nesse lugar e esse fóssil encontrado nesse outro lugar, que os dois juntos fazem parte do mesmo período, muito embora estejam em rochas diferentes. Ok? Mais um ponto de terminologia que é muito importante, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho, está relacionado com o que nós chamamos de cronoestratigrafia. A cronoestratigrafia é o ramo da estratigrafia, ou seja, uma outra área da ciência da estratigrafia, que estuda as idades dos estratos rochosos em relação ao tempo, organizando a sequência de deposição e o tempo de deposição de todas as rochas dentro de uma região geológica e, eventualmente, dentro de todo o registro geológico da Terra. Em outras palavras, cronoestratigrafia, o que ela procura fazer é pegar a informação que está nas camadas, ou seja, no registro estratigráfico, cada uma das camadas específicas, colocar tudo isso junto e procurar mostrar qual teria sido a história de uma forma cronológica do planeta, no caso do nosso planeta. Então a cronoestratigrafia tem como função principal, como objetivo principal, mostrar essa ideia básica da história do nosso planeta. Então a cronoestratigrafia pega informação específicas dessas duas áreas que nós acabamos de mencionar, coloca junto essas informações e fala, tá vendo? Essa é a história do planeta Terra. Talvez, se você não pegou bem a ideia ainda, a cronoestratigrafia é a principal mamãe das chamadas eras geológicas e da coluna geológica, tá? Então é bem importante a gente entender que essa parte que vem relacionada com as eras geológicas, as eras, os períodos, as épocas, todo esse negócio daí, tudo isso aí tem a ver de uma forma bem específica com a cronologia, com a cronoestratigrafia. Então é bem legal a gente poder parar e dar uma olhadinha em tudo isso aí para a gente ver que a cronoestratigrafia tem uma função muito importante. Agora, nós precisamos entender um pouquinho a respeito de tudo isso. Então, essas são as três áreas principais. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque nós já tratamos um pouquinho a respeito da paleontologia no módulo anterior, falamos um pouquinho de arqueologia, tratamos de uma forma geral outras áreas da ciência que agora começam a aparecer ou a despontar dentro desse contexto específico da datação. Tá? Então, três áreas específicas para a gente poder lembrar. Tá? Então, tem a geocronologia, bioestratigrafia e cronoestratigrafia. Então, são três áreas para a gente poder parar e pensar. Depois volta, dá uma olhadinha só para ficar bem assim claro o que cada uma delas é. O que eu quero colocar aqui, por favor, entenda bem, assim, não são áreas da ciência que estão tentando enganar as pessoas. Não tem nada disso. No entanto, nós vamos ver que certas pressuposições que essas áreas assumem, eu citei logo na introdução, tá, na aula anterior, a respeito disso, que tem algumas propostas, por exemplo, que o presente é a chave do passado, que as coisas que acontecem hoje também aconteceram no passado, nada diferente, nada mudou, pelo contrário, eles mesmos, como citei na aula anterior, né, na parte da introdução, eles mesmos tratam de eventos que são eventos catastróficos, por exemplo, a extinção dos dinossauros. Tá? Então, para a gente ter uma noção geral, nós estamos vendo agora como essas áreas todas da ciência começam a se encaixar. Então, essas três áreas são áreas muito importantes. Terminologia para a gente ver. Deixa eu entrar aqui na reta final, que eu quero só dar mais algumas ideias básicas de terminologia, só para a gente entender.
É muito importante, dentro da área de datação, praticamente falando de terminologia, entendermos as unidades que são utilizadas. São unidades de tempo. Então, de vez em quando, você vai encontrar, por exemplo, esse fóssil aqui tem 10 KAs. KA significa milhares de anos, é 10 a terceira. É como você tem, por exemplo, kilobyte, megabyte, gigabyte. Percebeu a mesma coisa ali? Só que em vez de ser kilobytes, são quiloanos, mega-anos e giga-anos. Então, mega-anos, MA, significam milhões de anos. E GA, giga-anos, são bilhões de anos. Então, essas terminologias são muito comuns quando nós tratamos de idades dos fósseis. Então, quando você vai pegar, vai ler um artigo, ou vai ler uma publicação científica, ou mesmo às vezes você ouve um programa, estão falando lá que isso daqui tem 10 GAs. Bom, 10 GAs não dá para ter, porque isso aí seriam 10 bilhões de anos, o planeta não tem toda essa idade. Mas se fosse 10 MAs? São 10 milhões de anos, daí seria possível. Ou 100 MAs, 100 milhões de anos. Ou 500 KAs, 500, no caso, 1000 anos. Percebe? É muito importante a gente ter uma ideia geral dessas ideias básicas relacionadas com unidades de tempo. Então, só para a gente repetir mais uma vez, só para ficar claro, KA, milhares de anos. 10 KAs, 10Ka significa 10 mil anos. Se for MA, são milhões de anos. Então, nós teríamos, por exemplo, 500 MA seriam 500 milhões de anos. A idade da Terra seria qual? 4,6 GA, ou seja, 4,6 bilhões de anos. Acho que deu para pegar um pouquinho, né? Você vai encontrar também algumas outras ideias por aí, que de vez em quando aparecem, mas elas estão mais relacionadas com a língua inglesa. Mas a gente encontra muito isso daí ainda hoje em muita literatura e às vezes até informação que a gente encontra na mídia por aí. São as seguintes, são algumas variações dessas unidades de tempo que são utilizadas. MYA, millions of years ago, milhões de anos atrás. Então, se você encontra lá alguma coisa que está falando a 10 MYA, significa 10 milhões de anos atrás. Tem uma outra que é bem interessante, que é essa BP. No inglês é o BP, before present, antes do presente. E o presente aí seria o ano de 1950. Então, esse BP te dá uma ideia de mais ou menos quanto tempo atrás, a partir de 1950. Não é um negócio tão preciso assim, eu só coloquei ali porque de vez em quando você acaba encontrando isso em algum lugar por aí. Não é normal, mas o meu alvo também não é cobrir tudo, mas aparece. Então é legal você saber. Se aparece, por exemplo, 500 MYA, 500 milhões de anos atrás, millions of years ago. Okay? Se aparece, por exemplo, uma idade aí de 150 BPs, 150 BP, seriam 150 anos a partir do ano de 1950. Então, você subtrai os 150 de 1950, você tem 1800. Legal? Só para a gente concluir, tem uma coisinha que é bem importante, que é o seguinte. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falar, não, mas essa é a idade do fóssil, essa é a idade do sedimento, ou essa é a idade da rocha. Isso é o que nós procuramos chamar de idade absoluta. E é o que normalmente as pessoas usam. É como se aquilo tivesse batido o martelo, não tem como errar. Só para terminar a aula de hoje, eu quero dar uma ilustração. Uma ilustração não, quero colocar da seguinte forma a respeito dessa ideia de uma idade absoluta. É o seguinte. Se as pressuposições relacionadas ao método utilizado estiverem corretas, e se o grau de incerteza produzida pelo método que está sendo utilizado for minimizado, olha que interessante, daí sim existe uma possibilidade de que a data avaliada esteja correta. Vou fazer de novo. Primeiro, se as pressuposições relacionadas com o método utilizado estiverem corretas. Essa é muito importante, a gente vai tratar bastante com isso daí. Pressuposição correta. Segundo,
grau de incerteza produzido pelo método. Todo método produz, tem um certo grau de incerteza. Quanto que é isso? 5%, 10%, 20%, 30%? Qual a incerteza? Se tudo isso aí for minimizado, ou seja, se for eliminado, daí existiria a possibilidade de que essa idade que está sendo avaliada esteja correta. Interessante, não é? Pois bem, isso aí a gente acabou de fazer uma mega introdução. Ou seja, a introdução da aula passada, falando um pouquinho a respeito do que nós vamos ver, e acabamos de ver um pouquinho uma introdução relacionada com a terminologia. Na próxima aula a gente vai começar a ver quais são os tipos de métodos de datação. Tem dois tipos principais, são duas vertentes, e daí nós vamos tratar de cada um deles, que eu quero mostrar para vocês cada um dos métodos, como funciona, para você ficar bem familiarizado e quando você ouvir, você saber exatamente o que está sendo tratado. Legal, não é? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para você. Até a próxima aula. Até mais.